Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui para falar, sobre a palavra de Deus, graças a Deus, E eu gostaria de convidar a igreja para falar sobre o livro de Daniel, capítulo 3. E é sobre a estátua de ouro e os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. É um texto muito conhecido, nosso. Então eu gostaria de ler versículos salteados. Então é Daniel 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados, levando-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, Nabucodonosor fez uma estátua e queria que toda a população de todos os países, todo mundo que era dominado pela Babilônia, deveria se curvar diante daquela estátua que ele fez. Então, todo mundo tinha que ficar de joelho, curvado, na hora que os músicos começassem a tocar lá a música deles, Então, no versículo 4, pulando do 1 para o 4, porque eu vou pular porque o texto é muito grande, não vai dar tempo de ler tudo. E o arauto o versículo 4. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do fogo, do forno de fogo ardente. Então havia uma punição para aqueles que não adorassem a estátua que o rei fez em favor dele, para ser adorado, Ora, no versículo 8, você tem: ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Então, o rei fez um decreto. O que esses homens falaram? O senhor fez um decreto, mas existe um povo judeu que o senhor trouxe lá de Jerusalém, que eles não aceitam, não. Eles só se curvam diante do Deus deles. Então, eles falam no versículo 12: há uns homens judeus que te constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fazem caso de ti, e os teus deuses não servem nem a estátua de ouro que levantastes adoraram. Então, o que aconteceu aqui? Lembra da vez passada que nós falamos sobre Daniel, que Daniel foi exaltado, sendo escravo, e que havia mais 3 amigos? São esses amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses nomes são nomes dos deuses da Babilônia, Então, esses homens, eles tinham posições, como está aqui, Esses homens tinham posições nos negócios, eles estavam sobre os negócios da província da Babilônia. Então, eles tinham posição de destaque. Aí, o que acontecia? Eles não se curvavam, Eles só se curvavam a Deus. Então, no versículo 13, você tem a reação de Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. E o rei perguntou. E o que eles responderam? Eles responderam o seguinte: o rei fala, por que eles não se curvam,
E quem é o Deus que poderá livrar eles da mão de Nabucodonosor? Nabucodonosor pergunta isso a eles no versículo 15. E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. E disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder a esse negócio. Eles nem quiseram nem responder, não valia a pena. Porque qualquer coisa que ele falasse, não adiantaria, né? Porque o rei estava tão enfurecido e eles não iam fazer mesmo o que o rei estava querendo, então ia explicar para quê? Ele não ia entender mesmo, né? O rei não ia entender mesmo. Então o rei se encheu de furor no versículo 19. O Nabucodonosor se encheu de furor e mudou seu aspecto e seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que o forno, aquele castigo, né, que era o forno, que o forno se acendesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Olha como é que chega a maldade, né? Como é que chega a soberba do outro. Quer dizer que você não faz o que o outro quer, o outro se enche de furor, se enche de ódio, né? E não enxerga, não tem capacidade de enxergar, porque o seu egocentrismo, o seu eu, ele grita, porque tem que fazer aquela vontade, aquilo que te dá prazer, que é ver os outros se prostrarem diante de si, diante da sua vontade. E isso, Nabucodonosor não teve desses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, o que aconteceu? Vocês veem que no capítulo hoje, gente, é versículo. O capítulo é de Daniel 3, agora os versículos, toda hora eu entro no capítulo. Mas vamos embora. Versículo 24. Então, no versículo 24, diz o seguinte: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, rei. O rei jogou os 3 dentro do fogo, sendo que os camaradas que jogaram os 3, né, judeus, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego no fogo, os soldados morreram, porque o calor era muito forte do fogo, né? Então ele disse o seguinte, o Nabucodonosor respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. E então se chegou Nabucodonosor à porta do forno, no forno de fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e não se queimaram. E eles foram ver o que tinha acontecido com eles, e não havia nada queimado, nem cheiro de fogo havia. E o rei ficou tão encantado, né, que foi feito no versículo 29, fala o seguinte: por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, a Mesaque e a Abednego na província da Babilônia. O que a gente tira de lição sobre isso aqui? A fidelidade ao Senhor. O que a gente já tinha comentado antes, né, sobre Daniel. A fidelidade dessas pessoas. Essas pessoas vieram como escravos, mas continuou cultuando ao Senhor. E o rei viu esse culto, viu o quanto essas pessoas eram fiéis ao Deus deles, ao comportamento, como eles se comportavam, como eles falavam, como eles se dirigiam às outras pessoas, o que era
de relacionamento, né? Porque eles tinham tudo para aceitar o que a Babilônia oferecia, eles não aceitaram. E na hora que eles, com o risco de vida, eles tinham que se prostrar. O que é ajoelhar e se prostrar diante de uma estátua, sendo que a sua vida estava correndo risco? Qualquer um faria isso. Qualquer um quem? Qualquer um quem? Se ajoelharia e se prostraria diante de uma estátua para não perder a vida. Só para isso Deus entende. Deus vai entender porque eu vou perder a minha vida. O que esses homens fizeram? Não, eu perco a minha vida, mas o meu culto ao Senhor e o meu joelho ao Senhor é só a Deus. A quem nós estamos nos ajoelhando hoje? A quem é para nós, que é imposto a nós, que nós precisamos de fazer, porque ou alguma coisa nos impele a fazer? O que nos é sujeitado? A gente se sujeita aqui para que a gente tenha que se ajoelhar. Esse ajoelhar não é fisicamente. Esse ajoelhar é comportamento. O que você está fazendo, o que eu estou fazendo, que ofende a Deus, que não fala assim, não, isso aqui vai contra tudo aquilo que o meu Senhor tem me protegido, tudo aquilo que o Senhor tem me falado, tudo aquilo que está contra Deus de Israel. Eu me prostro somente diante dele. As leis dele para mim é sagrada. Tudo aquilo que Deus me orienta a fazer é aquilo que eu faço. É isso que vocês fazem? É isso que eu faço? Ou eu me rendo ao mundo, eu me rendo àquilo que todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, porque afinal de contas todo mundo está fazendo. Afinal de contas há uma pandemia, mas todo mundo está indo para a rua sem máscara, por que eu tenho que colocar máscara? Os outros vão reparar, olha, porque o filho do fulano está indo para a boate e o meu quer ir? Mas coitadinho, todo mundo vai, por que o meu filho vai ser diferente? Seu filho é filho de Deus, não é filho do mundo. Ah, mas todo mundo do trabalho faz um negocinho errado, leva um lápis, leva a caneta para casa, tira a xerox do livro para o filho, com a tinta e com a impressora do trabalho. Mas todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Porque você é filho de Deus. Você não precisa fazer isso. Deus vai te dar para que você não faça. Para que você dependa dele, você tem que aprender que você depende dele. Esses homens dependeram tanto do Senhor a ponto que, se eu viver, tudo bem, mas se eu morrer, eu morro também em Deus. Se eu vivo, eu vivo em Deus, mas se eu morro em Deus. Agora, o que eu não vou fazer é nada contra aquilo que Deus diz para não fazer. O que diz para não fazer? Não se prostrará diante de nenhum Deus, é mandamento. É mandamento. Esses homens não fizeram. Não fizeram e tiveram uma recompensa. Não fizeram e estava lá. Jesus com eles dentro da fornalha. Quantas vezes nós estamos em situações que colocam a gente, porque quando a gente bate o pé e diz que não vai fazer, diante do mundo, existe uma retaliação, não fica barato. O mundo fala assim, eu vou lhe dar o troco, porque você não quis fazer como eu faço. Mas o Senhor vai junto com a gente na fornalha e a gente não é chamuscado. Não fica esperando que vai ser tudo fácil, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. O fogo está ardendo, mas você não é nem chamuscado. O coronavírus está lá fora, mas você está aqui dentro. Dentro da proteção do Senhor. Os problemas estão lá fora, o desemprego está lá fora, a falta de dinheiro. Mas o Senhor está junto contigo. Tem que esperar a provisão do Senhor. Tem que esperar aquilo que o Senhor tem para você. Enquanto isso, amadurece
essa confiança no Senhor. Confia, esses homens confiaram. Esses homens preferiram morrer em Deus do que morrer no mundo. Porque às vezes por pequena coisa a gente se prostra. Por pequenas coisinhas a gente se prostra ao homem. E a gente se esquece de que Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. É a Ele que nós devemos nos prostrar. Eu ainda separei um outro texto que está em Marcos 7, que fala da mulher cananeia. Aquela mulher que vai atrás de Jesus, né, com a filha endemoniada, que fica pedindo ao Senhor. E o Senhor fala para ela que não dará migalhas aos cachorrinhos. E ela falou assim, para mim a migalha está ótima. E o Senhor ficou tão feliz com aquilo que ele falou para ela, por essas palavras, o demônio já saiu da sua filha. Isso é fé, isso é confiança, isso é ir atrás do Senhor, isso é procurar, isso é estar debaixo da mão do Senhor. Isso é confiar. E essa é a palavra que eu tenho para trazer para a igreja hoje. Confia no Senhor. Mesmo que estiver difícil, confia no Senhor. Leva a sério, leva a fé, leva a esperança dentro do seu coração. Leva tudo isso que você aprendeu, que está aqui, você aprendeu. E eu falo também, às vezes, para pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem a maravilha que é estar em Deus, tenha esperança. Busque quem não conhece a Deus profundo, busca conhecê-lo, porque ele tem coisas maravilhosas. Ele não nos deixa só. Não nos deixa só. E ele dá escape para todos os problemas da nossa vida, com certeza. Todos os problemas da nossa vida. Ele é o mantenedor da nossa vida. Não é só e também não é só na tristeza, não é na alegria também. Ele está em todos os momentos da nossa vida. Ele se regozija conosco, ele se entristece conosco, mas ele está sempre conosco. Então essa é a palavra que eu tenho para trazer para a igreja, né? Que o Senhor faça, grandes maravilhas na casa de todos nós. Que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, nessa fé, de que nós estaremos sempre com Ele, Ele sempre trabalhando e sempre conosco em qualquer situação. Tá certo, igreja? Então, essa é a mensagem que Deus me deu para a noite de hoje. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém.